Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos. Meu nome é Welles Pereira. Você está no canal Minuto de Fé. Seja bem-vindo ao nosso canal, um canal que visa sempre deixar a palavra de Deus, deixar uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu cotidiano, para alimentar o seu espírito, que a palavra de Deus vem direto do Espírito Santo para a nossa mente, para o nosso coração. Assista o nosso vídeo, comente, deixe aí o seu joinha, compartilhe. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar nos ajudando a fazer esse trabalho evangelístico. Hoje a mensagem que eu quero deixar se encontra no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 23 ao 26. Eu vou estar comentando, deixando para vocês alguns versículos que falam justamente sobre essa passagem que eu vou estar lendo. Está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, eu quero deixar esse versículo e vou estar deixando alguns versículos que a Escritura Santa, que a Palavra de Deus, nos fala sobre esse derramamento de sangue. Aqui no versículo 25 está escrito: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então esses versículos vão explicar um pouco o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Por que o sangue de Cristo, o sangue puro e inocente do Senhor, foi derramado por nós. Então, esses versículos que eu vou deixar vão estar explicando um pouco dessa redenção, desse sacrifício que o Senhor fez por nós, para nos resgatar, para nos tirar do pecado, porque nós antes estávamos mortos nos nossos pecados, mas através do sangue de Jesus Cristo nós fomos purificados, nós fomos embranquecidos, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O primeiro tópico que eu quero deixar para vocês é que o sangue de Cristo, quando foi derramado, ele foi um sacrifício. Foi um sacrifício, substituindo os sacrifícios que eram feitos na velha aliança, no Velho Testamento, que antes eram usados sangue de animais. Mas a própria palavra de Deus explica que sangue de touros e bodes e pombos não pode apagar os nossos pecados. Como na velha aliança, esse sangue cobria o pecado do povo. Mas quando Jesus veio, derramou o seu sangue, o sangue dele nos purifica, nos limpa, nos lava, nos justifica diante de Deus, nos traz lá do império da morte para a vida em Cristo Jesus. Então, o primeiro versículo que eu quero deixar se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Eu vou estar lendo para vocês aqui. 1 Coríntios 5, 7. 1 Coríntios 5, 7 está escrito: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então aqui está falando que nós devemos deixar o velho fermento, deixar o pecado, deixar a nossa velha criatura e nos tornar uma nova criatura em Cristo, uma nova massa, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Porque o fermento, na palavra de Deus, ele simboliza o pecado. Então nós devemos nos tornar uma nova massa sem pecado. Em segundo lugar,
o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado, ela foi vicária. Essa passagem se encontra lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Então, quero deixar para vocês também. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Está escrito: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando Cristo subiu à cruz, ele derramou sangue não só pelos justos, mas pelos pecadores. E ainda hoje, quando nós, pecadores, nos convertemos a Cristo, nós recebemos o prêmio que ele buscou por nós, porque aquela cruz, aquele Calvário era nosso, mas Cristo tomou a nossa cruz, ele pegou a nossa cruz, ele morreu pelos nossos pecados para nos purificar diante do Pai, porque sem esse sacrifício, nenhum de nós poderíamos nos apresentar diante de Deus. O sangue de Cristo derramado também foi substituinte, como está em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Vou estar lendo também aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos que estão no pecado, todos que vivem na prática do pecado, estão buscando o salário da morte eterna. Todos aqueles que não se arrependem, não têm uma mudança de vida, não buscam mudar a direção de suas vidas, não buscam a presença do Senhor Jesus Cristo. Eles estão buscando pelo salário da morte eterna. Mas a palavra de Deus diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus opera naqueles que se arrependem, daqueles que buscam uma mudança de vida. Então, a graça de Deus é que nos vai dar salvação. Não é pelas nossas obras, não. Porque por nós mesmos, não podemos buscar a salvação. Mas é a graça de Deus. É esse amor que Ele tem por nós. Que essa salvação que Ele nos dá gratuitamente através do Seu Filho Jesus Cristo. Através do seu sacrifício. O sangue de Cristo também foi propiciatória. Em Romanos 3:25, vou falar também, deixar um pouco aqui para vocês, um versículo. Romanos 3, versículo 25. Está escrito: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus, Ele promete se esquecer dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e nos arrependemos e temos uma mudança de vida, de comportamento, e passamos a viver para Cristo. Então, o Senhor, Ele se esquece dos nossos pecados. Como diz aqui nesse versículo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então isso aí é o amor de Deus, é a paciência de Deus para conosco. É o grande amor que Deus tem para conosco, que Ele nos perdoa todos os nossos pecados. Quando nós vivemos para Cristo, nós deixamos o pecado, deixamos de andar na prostituição, deixamos de andar no adultério, no roubo, na maldade, na ira e tantas coisas ruins que o pecado traz na vida do ser humano. Mas nós buscamos Cristo e confiamos nele, vivemos nele pela fé. Então o Senhor, Ele apaga as nossas transgressões, as nossas culpas, e Ele promete nos dar a salvação. Também o sangue derramado de Cristo foi expiatório, foi eficaz, foi também vitorioso,
Foi um sacrifício vitorioso. Quero deixar para você em Romanos 8:3. Está bem pertinho aí. Romanos 8:3. Está escrito assim: porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, no Antigo Testamento, nós recebemos a lei através de Moisés. A lei nos conduz a Cristo, porque é através da lei que nós sabemos que estamos no pecado. Que quando veio a lei, então nós sabíamos o que estávamos fazendo de certo e de errado. Mas quando Cristo veio, ele se ofereceu com uma porta para Deus. Então, nós precisamos sim da lei, mas nós somos salvos pela fé, pela graça. A lei, ela nos mostra os nossos erros, nos mostra em que precisamos consertar com Deus para chegarmos a Cristo e em Cristo, através da fé, recebermos a salvação. Foi também, por último quesito, o sangue de Cristo derramado foi também redentor. Foi uma morte redentora. Nós vamos ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, o que está escrito. 1 Pedro 18 e 19 está escrito: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi tudo que nós precisamos para a redenção. O sangue puro, inocente, do Filho de Deus, que nos limpou, nos purificou e nos conduziu ao Pai. Não teve preço de prata nem ouro a nossa redenção. Porque a palavra de Deus diz que o valor de uma alma é caríssima. E que mesmo que nós tentemos pagar, nunca teríamos o valor para pagar o valor de uma alma. Mas o sangue do nosso Senhor cobriu toda a multidão de pecados que nós temos. Nos limpou, nos purificou. Então, é o sacrifício de Cristo na cruz. É esse sacrifício que nós devemos valorizar. E em dia após dia, em todo tempo, saber que somos dele. Somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos, nós não podemos servir ao mundo. Não podemos servir às concupiscências da carne, aos desejos da carne, mas servir somente ao Senhor Jesus Cristo, porque somos dele. Somos feitura dele, criaturas dele, servos dele, filhos do Senhor, filhos de Deus. Então que nós assumamos isso em nossa vida, em nosso caráter, e possamos continuamente buscar a presença do Senhor e não nos desviar dos caminhos de Deus. Então que essa mensagem possa falar um pouco ao seu coração, à sua vida. Que você ainda não mudou a sua vida, mude. E espere no Senhor com fé e confiança. E Deus vai continuar te abençoando, vai continuar te iluminando os caminhos. Vai continuar te dando sabedoria, sensatez e força. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.